Olá, nos 10 primeiros blocos nós fizemos uma análise da teoria behaviorista comportamental. Uma análise não exaustiva, mas embora o tema seja um pouco árido. Nesses próximos blocos eu vou dividir entre as teorias cognitivistas e vou entrar como essas teorias veem o papel da informática e das novas tecnologias nas escolas. O primeiro slide, nós vamos passar para o primeiro slide, vamos lá. Cognitivismo. O que é o cognitivismo? É uma corrente teórica, especialmente ligada à psicologia, que enfatiza a cognição, o ato de conhecer. Como o ser humano conhece o mundo? Estuda os processos mentais, isto é, o como conhecemos, se ocupa da atribuição de significados, da compreensão, transformação, armazenamento e o uso da informação, percepção, resolução de problemas, tomada de decisões, compreensão e etc. Muito bem. O que quer dizer, por que cognitivismo? Essa corrente teórica, ela tem, imaginemos uma grande árvore, e essa grande árvore com vários ramos. As teorias, seja elas do conhecimento e aprendizagem, está inserida nas teorias do conhecimento, ela vem de uma matriz. Qual é essa matriz? Imaginemos uma raiz frondosa. Nós somos ocidentais e essa raiz frondosa são os gregos, né? Todas as teorias dos gregos, elas deram origem às diversas teorias que nós conhecemos hoje. Se vocês observarem, os gregos estão na aprendizagem, os gregos estão na economia, os gregos estão na física, na matemática, enfim. Então, imagine esta árvore frondosa com essa matriz, com essa raiz teórica, e essa árvore, né, com o passar do tempo, com a história da humanidade, ela se abre em diversos ramos. Um desses ramos, que a gente chama de um ramo do positivismo, ele deu origem àquilo que nós estudamos, ao behaviorismo. E outro ramo, o ramo do materialismo, deu a origem ao cognitivismo. Nesse ramo do materialismo, existem outras ramificações, assim como no ramo do positivismo. No ramo do materialismo, nós temos vocês já ouviram falar, esse ano nós fizemos 100 anos da morte de Charles Darwin. Existem as teorias de Darwin. Nessas teorias de Darwin, a biologia e a física, elas foram de suma importância. Um dos autores, digamos, que a gente pode dizer que veio da teoria da aprendizagem, que veio do ramo darwinista, é Piaget. Piaget e outros, autores, outros teóricos. Então, não quer dizer também que todo cognitivista pensa da mesma forma. Então, nós vamos ter, dentro do cognitivismo, nós vamos observar pelo menos aí uns 10 ou 15 outras subteorias. Vamos passar para frente, mas a matriz do que é o cognitivismo, ela é essa. Tá? O próximo slide vai tratar sobre a etimologia da palavra cognitivismo. Cognitivismo significa aprendizagem cognitiva, que vem do latim cognitione, que quer dizer conhecimento. É o armazenamento organizado de informações na memória de quem aprende, ou seja, na sua estrutura cognitiva. Vamos lembrar um pouco, vamos sempre fazer, é interessante nós fazermos um cenário, trazer um cenário teórico, a atmosfera, digamos assim, do período em que essas teorias foram organizadas e foram sistematizadas. Se nós observarmos, a teoria comportamentalista, ela surge a partir da década do final do século XIX, início do século XX, com Pavlov, com o russo, que ganhou o prêmio Nobel, fez lá com os cachorrinhos, e o Skinner, foi o grande, digamos assim, o grande
grande cientista que levou a teoria comportamental para outras esferas, para outras situações. No final do século XIX, início do século XX, o desenvolvimento tecnológico e a indústria, principalmente, ela estava em ebulição, né? Então, era preciso estudar um pouco mais sobre como as pessoas aprendem, né? Porque até então, em outras teorias, achavam que toda criança ou todo ser que estava no início da sua vida era uma tábula rasa, ou seja, não tinham nada, né, e que chegavam em contato com o adulto ou na escola, aí sim elas começavam a aprender. Com os estudos desses animais, né, foi visto que não, nem os animais, né, são uma tábula rasa. Não podemos pensar que os homens, né, e mulheres sejam tábula rasa, né, muito pelo contrário. A ciência já mostra que a criança tem reflexos na barriga da mãe, né? Ela consegue perceber estímulos, ou ela também tem algumas ações de acordo com a situação que a mãe está, né? No período da década de 30, o círculo que se formava tanto em Genebra, na Suíça, em Viena, na Áustria, né, na Inglaterra, e o próprio Skinner nos Estados Unidos, ele estava estudando, ele pegou as teorias darwinistas, né, e começou a estudar o desenvolvimento das crianças principalmente, né? Então, a matriz do cognitivismo, ele vem de uma teoria biológica, sim, né? Tanto que Piaget era formado em biologia, né? Ele fala o tempo inteiro, vocês vão observar que os conceitos técnicos de Piaget sobre a questão da aprendizagem, eles são conceitos da biologia. O construtivismo, que é o cognitivista mais a interpretação do conhecimento, acredita que o ser humano tem a capacidade criativa de interpretar e representar o mundo, não somente de responder a ele. Diferentemente da teoria comportamental, o cognitivismo entende que o ser humano que está aprendendo, ele não está numa posição apenas de observação, e apenas de fotografar a realidade. Ele fotografa e é aquilo que acontece. Não, né? O ser humano aprende, mas aprende sendo ativo no processo de conhecimento e não sendo uma pessoa que está na posição passiva, né, de apenas fotografar a realidade e sem nela interagir. Muito pelo contrário, o cognitivista acredita na questão do interpretacionismo. O cognitivismo também vem da matriz teórica, novamente, do materialismo, o humanismo, né? E ele entende o ser humano de uma forma diferenciada do positivismo. Quais são as bases, os fundamentos teóricos? Primeiro, enfatiza a pessoa que está aprendendo, enfatiza o aprendiz, né? A autorrealização da pessoa, além do intelecto, considera os sentimentos e ações. Considera o domínio afetivo como um dos elementos importantes e o ensino centrado na criança, no aluno e nas escolas. A escola, ela é vista como um espaço onde o aluno pode interagir, onde o aluno o professor tem a obrigação de deixar esse aluno se expressar. Diferente da teoria comportamental, que acreditava que o aluno só aprendia com intervenção, né, firme, com a questão das punições, com os reforços positivos ou negativos, né? Outra questão importante para o humanismo cognitivista é que envolve aspectos como estudar cientificamente a aprendizagem como sendo um produto do ambiente das pessoas ou de fatores que são externos a ela. Então, para a gente fechar esse bloco, né, o que nós podemos retirar dessa visão, dessa teoria da aprendizagem, né? Como eles vêm de uma concepção animista, né, eles entendem que os aspectos externos são importantes, mas fundamentalmente os aspectos internos do ser humano. Obrigada.